18. Todos encontraram o texto, amém? Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele fazia a sua obra sobre as rodas. Quando o vaso que ele fazia quebrou em suas mãos, tornara a fazer outro vaso segundo o que bem lhe parecia. Senhor Deus, é a tua palavra, Pai, e a mesma não volta vazia. Continua falando conosco esta noite, em nome de Jesus. Tome seu assento. Queridos, o texto que nós acabamos de observar, ele está em um grupo seleto de textos que são bem conhecidos de todos nós. Jeremias 18 é considerado um clássico em parábolas para os judeus. E eu gostaria de estar compartilhando algumas coisas muito simples, mas que acredito ser de edificação para nós esta noite. Todos vocês sabem que nesse capítulo aqui, Deus havia determinado um modelo de vida para o seu povo, e o povo estava indo justamente na contramão do modelo que Deus havia determinado. E tudo que Deus queria aqui é trazer o povo de volta à forma que Ele sempre desejou para o seu povo. Percebam que o capítulo começa dizendo no seu primeiro verso: palavra que veio a Jeremias. Deus queria dar uma direção para Jeremias, uma orientação, uma revelação, para que ele passasse para o povo. Mas perceba a ordem que Deus começa falando com Jeremias. Ele começa dizendo: levanta-te e desce, porque lá na casa do oleiro eu te darei uma direção para o povo, eu te farei ouvir as minhas palavras. Repito, Deus queria dar uma direção para o profeta. E o que Ele exige do profeta para dar essa direção? Ele exige que o profeta desça. Isso aqui a princípio chamou a minha atenção, porque a primeira vez que Deus quis dar uma direção para um profeta para passar pelo povo, a ordem para passar para o povo, a ordem de Deus para ele foi contrário a isso aqui. Deus chegou para Moisés e disse: sobe o monte, que lá no monte eu vou passar a revelação, a direção, e tu vai passar para o povo. Para Moisés, sobe, mas agora para Jeremias, eu tenho uma direção para dar para o povo, e eu quero que você desça. Primeira coisa
que nós aprendemos aqui. Presta atenção nisso. Não confunda posição com direção. Não confunda direcionamento com posicionamento. Às vezes, a nossa ótica humana nos leva a pensar que o fato de alguém estar subindo, estar elevado, estar lá em cima, classifica esse alguém como estar na direção. E o fato de alguém estar numa posição mais abaixo, classifica esta pessoa de estar fora da direção. Nem sempre quem está em cima é porque está na direção. E nem sempre está embaixo está fora da direção. Porque o Deus que fala com o profeta em cima também fala com o profeta que está embaixo. Às vezes a gente julga a posição do profeta. Não, esse aí está elevado socialmente, intelectualmente, é esse que está na direção. E a gente olha para o profeta que está lá embaixo, que está na humildade, na simplicidade, diz: esse aí está sem direção. Mas nem sempre isso é uma verdade. Perceba o que Davi vai dizer no Salmo de número 139. Ele diz assim, ó: se eu tomar as asas da alva, até ali tu estás, a tua mão me guia e a tua destra me sustenta. Olha o que Davi está dizendo: se eu estiver lá em cima, não sou eu que estou me sustentando, é o Senhor que está me dando direção e a tua destra está me sustentando. Mas ele diz assim: mas se eu estiver lá embaixo, nas profundezas, e as trevas me cobrirem e quiser me perder, o Senhor será a minha luz e o Senhor fará com que a noite se torne como o dia. Ele está dizendo: tanto faz, se eu estiver em cima, Deus está me guiando, mas se eu estiver embaixo, eu estou na direção dele. Não confunda o fato de alguém estar no monte, significa que está na direção. Está no vale, significa que está perdido. Não confunda, até porque, presta atenção numa coisa: direção de Deus tem a ver com equilíbrio e não com extremo. Deus falou para Josué no capítulo 1, verso 7: tão somente não te aparte da tua boca o livro dessa lei, medita de dia e de noite. E diz assim para ele, ó: dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Deus quis dizer o que para Josué? Não seja extremista demais, mas não seja liberal demais. Tenha equilíbrio, porque a direção de Deus tem a ver com equilíbrio. Aleluia. Então, primeira coisa que eu observei aqui: não confunda posição com direção. Segunda coisa, Deus quer tratar com o seu povo, e Ele vai mandar Jeremias a um lugar que era um lugar onde um profissional realizava o seu trabalho, desenvolvia o seu trabalho. E chamou a atenção, irmãos, como Deus vai chamar esse lugar. Porque Deus vai chamar esse lugar de casa do oleiro. E quando você vai observar no original, realmente está traduzido como casa na questão de habitação, na ideia de morada. E se é um lugar onde o oleiro trabalha, podia estar aqui: desce na fábrica do oleiro, ou desce na oficina do oleiro. Mas por que está casa? Nada na Bíblia é por acaso. E Deus me levou a entender algo aqui. O que era que Deus queria? Qual é o propósito de Deus? Tratar com o povo. Deus vai, através de Jeremias, mandar falar algo com o povo, que era um confronto. Por exemplo, ele vai dizer: fala para o povo que quando eles me clamarem, em vez de eu virar o rosto para ele, eu vou virar as costas. Então, o que Deus vai falar é algo que vai confrontar. Deus queria trazer o povo para a restauração, para o conserto. E por quê? Presta atenção, está aqui a palavra casa.
que você comece a entender. Quem não lembra? Na época da adolescência, juventude, a época das inconsequências. Eu vou falar algo para vocês. Eu nunca apanhei do meu pai. Alguém vai dizer, eita, que menino santo. Maravilha. Eu nunca apanhei do meu pai na rua, mas em casa. É esse. Você está começando a pegar aí, escuta, irmão. Quando meu pai passava, que dizia assim, passa para casa. Às vezes, pai, em casa a gente conversa. Ó, se eu fizesse alguma coisa na rua e ele chamasse a minha atenção ali mesmo, estava de boa. Mas se ele dissesse, em casa a gente conversa. Por que isso? Porque se tem uma coisa que a gente está acostumado a ouvir é que roupa suja se lava em... Deus queria lavar roupa suja. Então ele disse, desce lá na casa. Porque lá eu tenho uma roupa suja para lavar com esse povo. Ah, irmão. E não adianta, irmão. Não adianta. Às vezes eu evitava de ir para casa. Meu pai ia atrás de mim? Não. Ele dizia, uma hora você vai ter que vir para casa. Quer ver? O motivo que vai fazer? Eu quero ver a hora que você tiver com fome. Vai ter que vir para casa. Você apronta lá fora. Você pensa que Deus vai atrás de você? Não, em casa eu te pego. Ah, ô glória. Dá uma olhada para alguém e fala, bem-vindo a casa, viu? Ah, é, irmão, porque Deus faz. Olha para cá. A primeira vez que Jesus quis fazer algo dentro do templo, ele já entra lá, que ele quis fazer uma limpeza, lavar roupa suja no templo. Ele entra com um azorrague palestino na mão. Sabe como era um azorrague palestino? Olha para cá. Uma haste de madeira com tiras na ponta, e lá na ponta tinha uma lâmina de ferro e tinha pedaços de ossos de carneiro. Olha o azorrague. Haste de madeira, tiras, e na ponta tinha ossos de carneiro e uma lâmina de ferro. Quando ele entra ali, ele já está deixando a mensagem. Ossos de carneiro apontava para o sacrifício dele. Ferro, juízo. Ele já está dizendo, quem rejeita meu sacrifício hoje vai ter que encarar meu juízo amanhã. Tem alguém entendendo? É você quem escolhe. Então ele já vai entrando para lavar roupa suja. E era assim que meu pai me esperava. Já deixava o chicote lá, esperando quando eu chegasse. E não adianta. Tinha uma hora que a gente tinha que voltar para casa. E se tinha um momento que isso acontecia quando dava fome. Quando foi que o filho pródigo voltou para casa? O pai foi atrás? Não, mas Deus é o bom pastor. Ele foi atrás da ovelha que se perdeu. Mas o filho pródigo que aprontou e foi embora de casa, não. O pai ficou esperando ele voltar. Uma hora você volta e vai ter que acertar as contas na casa do oleiro. Aleluia! Aleluia! Então desce a casa do oleiro. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, antes de eu entrar de fato naquilo que Deus colocou em meu coração, é que o profeta desce e ele começa a evidenciar aquilo que ele vê na casa do oleiro. E ele diz que a primeira coisa que ele viu é a obra que o oleiro fazia. Interessante. Ele não evidencia primeiro o vaso. Ele evidencia primeiro a obra. Porque essa geração está equivocada. A gente está dando muita evidência para o vaso. Eu fiquei sabendo que eu iria pregar aqui domingo passado, faz 8 dias. O pastor, porventura, pegou o microfone aqui em algum culto e disse, domingo tem um vaso aqui pregando. O pastor Israel vai estar aqui pregando. Não. Sabe por quê? O pastor não quer que você esteja aqui por causa do vaso. O pastor quer que você esteja aqui por causa da obra. Até porque não é a obra
obra que depende do vaso, é o vaso que depende da obra. Você está entendendo, irmão? Para de valorizar vaso e começa a dar mais e poupe para a obra. Esteja aqui por causa da obra e não por causa do vaso. Dá uma olhada para alguém e fala: o vaso é um detalhe. Oh, glória! Então a primeira coisa que ele evidencia não é o vaso, é a obra. Aleluia. Quem tem que dar mais evidência aqui é a obra. Aleluia. É forte. Aleluia. Tremenda, aleluia. Fica comigo. Aí ele continua. E ele vai dizer que o vaso que era de barro vai se quebrar. Presta atenção. A palavra oleiro em hebraico, yam, tser, significa formador. Repita comigo: formador. E eu gosto disso aqui. Formador. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós, como vaso, estamos sempre em formação. Nós nunca estamos prontos. Estamos em formação. Então, se porventura você vê alguma coisa que não está dentro do seu conceito de perfeição, me perdoe, mas eu estou em formação. Eu também. Eu estou na mão do formador. E é justamente isso aqui que o povo não entendeu ou não aceitou. Porque perceba que no capítulo 18 o vaso estava na mão do oleiro em formação e ele se quebra. Quando Jeremias vai falar isso para o povo: assim sois vocês são na mão de Deus. Deus pode, em processo de formação, quebrar vocês e fazer, se vocês se quebrarem, tornar a fazer vocês. Eles não aceitaram. Aí vem o capítulo 19. Eles não aceitaram não, né? Eles não querem ser um vaso em formação. Então tá bom, compra uma botija, chama os anciões, pega a botija, quebra diante do povo e fala para o povo: assim são vocês, como uma botija que se quebra e não tem mais como ser restaurada. E aqui eu aprendi uma coisa: é melhor ser um vaso que ainda está em formação do que ser uma botija pronta. Porque a botija pronta, depois que quebra, não tem mais jeito. Mas o vaso em formação, se quebrar, o oleiro restaura. Dá uma olhada para alguém e fala: eu não estou pronto. Agora fica. É aqui que eu começo a pregar. Porque o vaso que era de nas mãos do oleiro se quebrou. Aqui é que está. Irmão, sabe aquela música que a gente gosta de cantar muito, querido, que a gente gosta de cantar muito? Eu quero ser Senhor. Como que? Para aí. Até aqui o negócio é lindo. Como é bom ser um vaso nas mãos do oleiro. Agora, quando você abre a boca e diz: quebra a minha vida e faça de novo, você não tem noção. Você não tem ideia do que é que você está pedindo para Deus. Escute. Percebam que o vaso estava na mão do oleiro. Fica comigo. E ele se quebra. Aí a gente passa por cima e diz: e o oleiro tornou a fazer dele um novo vaso. E aqui a gente pula um monte de coisa. Porque tem jeito para vaso que se quebra? Tem. Me ouve um pouquinho. Me ouça um pouquinho. Primeiro, quando o oleiro começa a trabalhar para fazer o vaso, a matéria-prima é o barro e a água.
O barro, ele vem para a mão do oleiro como um pó. Repita comigo, pó. Deus nos criou do pó. Então, no início, ele é pó. E o que acontece? Quando o vaso, que já está pronto, se quebra, para ele ser refeito, ele tem que voltar a virar pó. Escuta. Por quê? Porque quando ele se quebra, ele vira caco. E caco, para ser barro de novo, tem que voltar a ser pó. E esse processo aqui não é o oleiro quem faz. E quando ele é barro na mão do oleiro, coisa boa, porque a mão do oleiro, ó, retoca. Sabe, irmão? A mão do oleiro, ó, modela. Mas caco não é com o oleiro. Então, quando o vaso se quebra, automaticamente, por um tempo, ele vai sair da mão do oleiro. Aí quem vai entrar em ação? O ajudante do oleiro. Sai da mão do oleiro e vai para o ajudante do oleiro. E na mão do ajudante do oleiro, ó, aí que o negócio estreita. Tem duas ferramentas que o ajudante do oleiro usa. Olha para cá. A primeira, martelo. Presbítero Paulo. Porque o caco, para virar pó, tem que ser esmagado, esmiuçado. Aí não tem mão do oleiro. Aí é o martelo do ajudante para esmagar o vaso, para esmiuçar o caco, até ele virar pó, para voltar para a mão do oleiro. E é aqui que, depois de quebrado, muita gente se perde e nunca mais se permite ser restaurado. Porque uma coisa é, eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Outra coisa é, quebra a minha vida. Porque a mão do oleiro é confortável, mas o martelo do ajudante. Pregador, eu sou um vaso, mas no momento estou quebrado. Tem jeito para mim? Tem. Mas o processo é doloroso. Vai se submeter? Vai querer encarar? O que é a mão do oleiro? E o que é o martelo do ajudante? O martelo do ajudante, o oleiro tem alguns ajudantes, tem. São as pancadas da vida. Que toda vez que a gente dá um vacilo e se quebra, infelizmente, consequentemente, Deus permite a gente tomar algumas pancadas. Vem uma decepção do lado, vem uma frustração do outro. Eu não é, irmão. Vem um problema de desemprego, vem um problema financeiro, vem um problema no lugar, surge pancada de tudo quanto é lado. E você, estou na prova, estou isso, estou aquilo. Isso tudo aí ajudando o oleiro. Ó, esmagando o caco, para ele virar pó novamente, para voltar para as mãos do oleiro. Deixa eu dizer uma coisa, é justamente por isso que profeta de restauração, ele é tão rejeitado, ele sofria tanto. É por isso que essa revelação aqui não foi dada a qualquer profeta. Foi o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Porque, irmão, ser profeta de restauração não é fácil. O povo entendeu isso aqui. Deus
vai fazer o que o oleiro faz com o vaso que se quebra. Ele vai restaurar vocês novamente. O povo entendeu, eu quero nada. Passar no martelo do ajudante, eu não quero não. Porque mensagem que Deus vai mudar isso, que Deus vai mudar aquilo, todo mundo quer. Agora a mensagem de restauração, que vai vir martelo, que vai vir pancada, a gente não aceita. Fica comigo. Primeiro, o martelo do ajudante. Mas o ajudante tem outra ferramenta. Depois que ele esmaga, esmiuça, o caco vira pó. Está pronto para voltar para a mão do oleiro? Ainda não. Ele vai com uma peneira, meu pastor, e pega aquele pó, joga dentro da peneira e começa a peneirar. Porque depois de tomar umas pancadas da vida, a gente aprende a selecionar melhor as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas amizades, as pessoas com que a gente se relaciona. A gente diz, eu entendi que foi por causa dessa decisão precipitada, que foi por causa dessa escolha errada, que eu acabei me quebrando e virando um caco. Então a partir de agora eu quero voltar para a mão do oleiro, mas eu quero voltar selecionado. Eu quero que Deus selecione algumas coisas na minha vida, para que não venha me fazer quebrar novamente. Aleluia. Olha, estou sentindo a presença do oleiro aqui na casa. Dá uma olhada para mim e fala, a peneira vai passar, viu? Você vai voltar para a mão do oleiro, mas vai voltar com a vida mais selecionada do que antes. Depois que passa na peneira, escuta isso aqui. Aquele pó é unido a uma outra massa. E o pó de um vaso que se quebrou e que foi esmagado, esmiuçado, quando ele é unido a uma outra massa para voltar para a mão do oleiro, se torna um vaso melhor do que era antes. Isso aqui é comprovadíssimo. Alguém foi visitar uma grande metalúrgica, que o dono saiu mostrando todas as peças que eram fabricadas ali. E a pessoa foi admirando. E eles passaram em depósito que só tinha sucata. Só sucata. Resto de peças que já foram para o comércio, mas voltou como sucata, como lixo. Ele percebeu que aquele empresário não falou nada e falou, isso aí serve para quê? Falou, isso aqui? Vou dizer uma coisa para você. O nosso melhor aço é fabricado 99% a partir dessas sucatas aqui. Você não entendeu? Quem está te vendo sendo quebrado, sendo esmagado, sendo esmiuçado, quem está te vendo passar na peneira, se prepara, porque vai te ver como um vaso melhor. Vai te ver pregando melhor, cantando melhor, orando melhor, adorando melhor. Porque quando o oleiro faz, ele faz o vaso ser melhor do que antes. Agora presta atenção. Presta atenção. Quando o oleiro ele vai fabricar um vaso. Perceba que na peça que teve aqui, teve um vaso pequenininho e teve um vaso maior. Vocês perceberam isso? Quando o oleiro vai fabricar um vaso maior,
ele não fabrica, ele não leva para a roda de uma vez só. Não. Por que não leva? Porque o barro não suporta o peso, não sustenta o peso, o seu próprio peso. O barro não sustenta o seu próprio peso. Se você pegar barro molhado e colocar na mão, você vai perceber que automaticamente ele começa a se desmanchar. Porque o vaso, o barro, não sustenta o seu próprio